sexta-feira, 22 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Hoje é o nosso último programa. O combate se despede depois de ficar 2 meses com você, acompanhando a chegada e a expansão da Covid-19 no Brasil, vendo de perto as ações feitas para barrar a doença. Ações que nem sempre deram certo. Houve 2 trocas de ministros da saúde. Temos autoridades que não falam a mesma língua, que não foram rápidas na compra dos equipamentos, deixando muita gente esperando por um leito de UTI até hoje. Fora os números de casos confirmados e de óbitos em crescimento. Quem assumiu a responsabilidade de lutar contra tudo isso foram os profissionais de saúde. E nesse programa a gente vai entender um pouco mais a dificuldade desse trabalho de tratar uma doença desconhecida, contagiosa, que ameaça a todos. Você ainda pode tirar sua dúvida com a gente. Escreva com a hashtag PerguntaCorona nas redes sociais. Eu converso com o casal de médicos, Fabiane e Jacques Steinbock. Ela é infectologista, ele é intensivista. A pandemia afastou as famílias, adiou os sonhos e expôs para todo mundo um exército de profissionais que se dedica a salvar vidas. Para os médicos, enfermeiros, técnicos e todo o pessoal que trabalha nos hospitais, os tempos têm sido especialmente difíceis. Todo mundo gostaria de estar perto da sua família nesse momento, perto das pessoas que você ama. Eu estou já há alguns meses longe dos meus pais, longe da minha família, devido a essa crise, devido ao coronavírus, essa pandemia. E sei como é difícil para todo mundo. A primeira sensação foi essa, foi de medo frente ao desconhecido, frente ao que poderia vir, a gente não tinha noção do tamanho que era. A gente tem um ambulatório no nosso hospital específico para atender os nossos colegas que estão com síndrome gripal. E quando a gente abriu as portas e começamos a atender os primeiros casos e vimos que o volume de atendimento era grande, o número de casos positivos só aumentava, aí a ficha caiu que a gente também vira paciente. Chegamos ao ponto de precisarmos de comprar nossos próprios equipamentos de proteção individual. Afinal de contas, a nossa vida que está em jogo. Temos engarrafamento de ambulância, 10, 12 ambulâncias, trazendo esses pacientes que vão ficar internados. E uma guerra que não se escuta som de bombas, mas sim sons de sirenes. A gente aprendeu muito ouvindo esses profissionais e, particularmente, eu aprendi muito ouvindo vocês, médicos, que todo dia se revezavam aqui no estúdio. E a gente via pelo humor de vocês. Numa semana, alguns médicos chegavam aqui e falavam: não, tá tudo bem agora, com uma visão mais otimista. Outras vezes, conversando no bastidor, antes do programa começar ou no final, hoje está mais difícil. Essa semana está mais dura. Então, eu pergunto para vocês, doutor Jacques, doutora Fabiane, bom dia para vocês, em primeiro lugar. Muito obrigado pela presença. Como é que estamos hoje? O senhor está mais otimista, está mais realista? Qual é a situação que a gente está enfrentando neste momento de pandemia? Eu acho que assim, a situação é grave, né? Ela continua grave. A gente nunca diz que está pessimista, né? Porque a gente sempre acredita, senão a gente não sairia de casa, né? Nenhum de nós, né? Mas não dá para dizer que nesse momento a gente está tranquilo com o que está acontecendo. Não estamos, o número de casos está aumentando, a gravidade deles é imensa, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tanto para quem trabalha em terapia intensiva, quanto para quem trabalha na emergência médica, esse é o maior desafio profissional que a gente já enfrentou. Tanto pelo número quanto pela gravidade dos casos. Desculpa, eu quase cortei o senhor. Explicando isso, doutor Jacques é intensivista, ele trabalha na UTI. Doutora Fabiane é infectologista, mas trabalha numa emergência. É uma emergencista, se fala também? Não, eu trabalho no pronto-socorro de emergências infecto-contagiosas. E aí, o que a gente tem no Brasil, eu estava ouvindo na redação, enquanto trabalhava, eu ficava ouvindo a Globo News, e a Globo News falou, assim, en passant, 2 notícias. Manaus ainda registrando o maior número de casos. A gente crente que Manaus já tinha passado pelo pico da doença, ainda registrando o maior número de casos. E no Recife, 95% de leitos de UTI lotados. Aqui em São Paulo, a gente sabe, pelo que o governo diz, vamos chegar no pico em algumas semanas, 2 ou 3 semanas. Qual é a realidade que a senhora está enfrentando na sua emergência? Então, é muito nítido a diferença com o passar das semanas no aumento do número de casos. E entendendo que esses casos, quando eles chegam, os mais graves, permanecem internados por 15 dias, pelo menos, isso é uma média, então a saturação ela vai chegar muito rapidamente. E o outro problema, quando a gente olha para essa curva que segue ascendente, é que depois da gente ter um grande número de casos novos todos os dias, ela tem um platô. Então, isso vai permanecer por muitas semanas ainda. Então, é um fato bastante possível e real que a saturação dos leitos de UTI ou simplesmente dos hospitais
aconteça de fato nas próximas semanas. A gente trouxe vocês aqui por serem um casal dividindo a mesma casa. Vocês têm família e, muito gentilmente, cederam fotos da família para a gente entender. Aí está. Vocês têm a Ana Beatriz e o Daniel. O Daniel tem 10 e a Ana Beatriz tem 13. É isso. Ah, que fotos lindas. Como é que vocês estão lidando em casa com toda essa pressão? Como é que vocês passam essa realidade para eles? E eu não digo nem só as crianças, mas vocês também têm as mães de vocês, idosos naturalmente. Como é que vocês dividem, compartilham tudo isso que estão passando com eles? Márcio, assim que tudo isso começou a despontar lá na Ásia, em janeiro, o nosso primeiro ponto foi nós conversarmos juntos e falarmos, os dois estão na linha de frente. Eu no pronto-socorro do Emílio Ribas, ele na UTI do Emílio Ribas. Os dois vão estar diretamente ligados e no fronte de batalha, porque isso é uma batalha nessa epidemia que vai chegar ao nosso país. Então, em janeiro, a gente tinha muita clareza sobre isso e as conversas dentro de casa, tanto com as nossas mães, Marina e Clara, começaram naquela época, começaram em final de janeiro, começo de fevereiro. E a gente já começou ali a estruturar a casa. Com as crianças, foi muito interessante, as conversas foram bastante claras, no nível de que uma criança de 10 e, na época, 12 anos poderiam entender, dizendo, olha, nós estaremos lá no hospital atendendo esses casos, eles vão acontecer, nós acreditamos que nós estaremos bem, há uma possibilidade de ambos se contaminarem, quando isso acontecer, a gente vai mudar um pouco a prática aqui em casa, as nossas regras aqui em casa. Isso foi antes. Quando, de fato, começou a acontecer tudo, a gente mudou bastante a nossa rotina dentro de casa. Então, hoje, por exemplo, a gente utiliza uma única porta para entrar em casa, um único sapato para sair à rua. Quando a gente chega, a gente não os cumprimenta, não os abraça, mudou as nossas relações de afeto diretamente com eles por conta disso. Então, a gente vai diretamente para o banho, volta, higieniza a roupa, para ir depois de um tempo sentar e conversar com eles. Então, mudou bastante a nossa rotina dentro de casa. E eles entenderam bem isso? Eles receberam bem isso? Eles entendem, pelo menos até onde a gente percebe, né, Márcio? Porque a gente nunca tem como avaliar exatamente como a criança está sentindo, né? A gente sempre se surpreende, né, com algumas reações eventuais que eles têm, que a gente não imaginava que pudessem surgir. Mas eu acho que são duas crianças ótimas, né? São ótimos filhos e eles entenderam bem, eles sentem, percebem a importância do que a gente está fazendo, não só para a nossa família, mas para todas as outras, né? Cujos parentes a gente tem atendido, né? Desde que começou esse enfrentamento, essa pandemia. Eu acho até que eles passaram a entender melhor o que a gente faz. Então, acho que hoje eles olham para isso e eles entendem as enormes ausências que a gente tem tido com eles. Então, o Jacques, quando chega em casa e segue no telefone, segue discutindo casos na UTI, isso às vezes vai até 10 horas da noite. No começo, eles perguntavam, mas por que ele não senta e janta com a gente? Por que ele não está aqui? E a gente explicou e agora eles entendem. Eles entendem e eu acho que, no fundo, eles têm uma compreensão grande que eles são parte de tudo isso. Então, para que nós possamos trabalhar tranquilos, eles precisam também estar tranquilos. O plantão não acaba quando você chega em casa. Não. Principalmente pelas lembranças que ficam na cabeça, tenho certeza. O dia seguinte, disso. exato. Não acaba nunca, vou dizer. Ele é um contínuo na nossa vida. Quando a gente chega em casa, a gente traz tudo. E a gente ainda tem a sorte, muito rapidamente, de ter um ao outro para dar esse suporte. Então, acho que isso eu tenho bastante gratidão nesse momento de saber que dentro de casa a gente pode contar um com o outro. Um entende o outro. Sim. E desabafar mesmo. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina em todo o país revela quanto recurso ainda está faltando para esse combate ao coronavírus. Uma das queixas mais comuns, relatadas em 38% das denúncias, é a carência de equipamentos de proteção individual. Ainda faltam principalmente máscaras, aventais, óculos ou protetores faciais, os tais do Face Shield. O levantamento também indicou falta de testes para a Covid-19, de medicamentos, de materiais básicos para desinfecção, como álcool gel e álcool 70. Leito de UTI em número insuficiente aparece em 39% das queixas, além de leitos comuns para internação. O Conselho Federal de Medicina também registrou queixas quanto à falta de recursos humanos, especialmente equipes de enfermagem, em 42% dos relatos, e de médicos, em 25%. Quase 17 mil denúncias foram encaminhadas por mais de
1.500 médicos de clínicas, postos de saúde e hospitais públicos e privados de todo o Brasil. E o Conselho Federal de Enfermagem também denuncia a falta de equipamentos de proteção. Em todo o país, segundo o Comitê Gestor de Crises do COFEM, mais de 15 mil enfermeiros tiveram que ser afastados do trabalho por causa da Covid. Entre os profissionais afastados, 10.380 são casos considerados suspeitos. Mais de 4.700 profissionais foram contaminados. Foram registradas 144 mortes. 27 ainda são suspeitas. Perdão, ali está escrito 114 mortes. A gente vai confirmar se são 114 ou 144. 27 suspeitas e confirmadas 117 casos confirmados da doença entre os enfermeiros. Confirmando, são 144 mortes de enfermeiros pela Covid-19. São números muito elevados e é muito chocante saber que ainda falta máscara. Ainda falta equipamento de proteção individual. Isso não chegou ainda, a gente não conseguiu normalizar isso ainda. Vocês sentem essa falta no dia a dia de vocês? Não, nós somos uns privilegiados, eu diria, né? Nós trabalhamos num grande hospital, num grande centro, então não falta. Apesar de que nós temos usado com racionalidade, ou seja, a gente está racionalizando. Não está sobrando e a gente sabe que o risco de vir a faltar existe. Então, nós usamos com racionalidade, mas é chocante o que se vê acontecendo aí fora, né? Porque o impacto disso, na maneira com que vocês trabalham, de um médico que não vai ter a N95, que é a máscara que protege melhor, ou no medo que ele vai ter de interagir com o paciente, é claro que isso vai ter consequências naquele contato ali. Exatamente. É algo que mexe com o emocional de qualquer profissional de saúde, sem dúvida. Porque ele sabe, ele tem o conhecimento de que ele vai estar num ambiente absolutamente impregnado, contaminado do vírus, e ele sabe que ele não está bem protegido. Então, como que fica essa pessoa? E aí, depois tem o passo seguinte, isso acontece no momento e depois a pessoa vai se contaminar, porque é extremamente contagiosa essa doença, e vai ser um profissional da área de saúde afastado, sem ter um recurso adicional para ser colocado ali. Então, o dano é enorme, o dano é emocional, o dano é físico, o dano é de você perder uma pessoa da equipe, sem contar no risco de vida que essa pessoa tem, que é o que esse vírus está se mostrando com o passar dos meses para nós. E ainda tem a questão da testagem, né? Ontem, na entrevista coletiva no Ministério da Saúde, foi dito esse número. O Brasil testa por dia, faz 7 mil testes por dia. Só a cidade de Nova York fazia 20 mil e queria extrapolar para 40 mil. O Reino Unido testa 100 mil. Qual é a falta que esses testes fazem para a gente combater essa doença, doutor Jacques? Enorme. Você não tem como combater um inimigo que você não conhece. Então, se eu não sei o tamanho da pandemia, como é que eu vou planejar medidas de saúde pública, planejar eventualmente como vai ser as medidas de restrição, a movimentação social? A gente tem que saber. E tem aquela testagem também do profissional de saúde, do policial, daqueles que estão na linha de frente do enfrentamento. Eu preciso testar esses pacientes, são testes diferentes que existem para finalidades diferentes, para saber quando que esse paciente, por exemplo, quando que esse profissional pode voltar, por exemplo, ao enfrentamento. Porque se ele não estiver lá, quem vai estar? Então, esse é o ponto. Então, a gente tem que testar. Falta. A gente sabe que médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, todos estão trabalhando e aprendendo a lidar com a Covid-19. Por isso, quem já sabe um pouco mais tem feito questão de compartilhar esse conhecimento. Muitas entidades da área de saúde estão gravando aulas que podem ser vistas por qualquer profissional do país. Uma delas é o Conselho Regional de Medicina do Rio. Essas videoaulas são dadas por médicos e professores e seguem protocolos de estudos internacionais e sobre vários temas, entre eles a utilização e o descarte de equipamentos de proteção individual. O projeto tem o objetivo de reforçar alguns conceitos teóricos e práticos, tudo de graça. Assim como a epidemia não atinge ao mesmo tempo o Brasil inteiro, eu acho que a gente tem profissionais em níveis muito diferentes pelo Brasil. E isso ajuda meio que a igualá-los usando a experiência de vocês. E isso é fundamental, né? Compartilhar essa experiência na emergência de um Emílio Ribas, imagina só. Não, isso é fundamental. O conhecimento técnico, científico, ele é impressionante. Ele é muito importante nesse momento, mas o que eu gostaria de adicionar aqui é, quando a gente olha para isso, existe uma parte da prática médica da medicina que ela leva um tempo
para você se tornar um profissional experiente. Então, por mais que você adquira esse conhecimento, e está ótimo, que bom que tem esse recurso adicional para ajudar rapidamente, mas eu não usaria o termo igualar, porque para isso precisa de muito tempo e experiência. E quanto mais qualificados forem os profissionais que estiverem ali, mais rápido a gente pode tomar decisões e ajudar no enfrentamento dessa doença. É a mão na massa, né? Exato. Porque a realidade é muito dura. A gente tem algumas imagens que foram cedidas pelos nossos colegas do Rio de Janeiro, do RJTV, mostrando a realidade dentro de uma UTI. E são imagens muito duras porque mostram como pode ser difícil a rotina de ficar dentro desse lugar fechado, ouvindo os equipamentos, lidando com gente muito grave. Doutor Jaque, o senhor vive isso todo dia praticamente. Como é que isso pesa na cabeça do senhor, especialmente sabendo que vidas ali estão dependendo do senhor e vidas ligadas em equipamentos super complicados, super complexos, que dependem de uma atenção integral o tempo todo do plantão? Olha, eu diria que assim, esse é o nosso dia a dia. Mas essa doença, ela trouxe um complicador adicional, né? Que assim, é um número maciço de casos, né, que chegam ao mesmo tempo. A gente tem a UTI inteira praticamente com o mesmo diagnóstico e, diferente de outros enfrentamentos que nós tivemos, são pacientes extremamente graves, e são muito exigentes do ponto de vista técnico-científico. Então, é sempre um desafio, é um desafio técnico, é um desafio físico. A gente sabe que tem pacientes que precisam ser pronados e você precisa de muita gente para fazer isso. E cada paciente é um desafio, a gente está aprendendo no dia a dia. A gente tem até a imagem da pronação do paciente, que foi exatamente esse momento que a gente está vendo a imagem agora. A pronação é virar o paciente de barriga para baixo para que ele possa respirar melhor. Exatamente. É uma técnica que já se utilizava em pacientes com uma situação que a gente chamava de pulmão de choque, né? E que a gente tem usado muito nesses pacientes com quadro respiratório grave na Covid-19. Ele demanda, como você está vendo aí, quer dizer, um número de profissionais alto, pelo menos cinco profissionais para fazer essa pronação com segurança. Porque é um paciente que está com tubo orotraqueal para ventilação mecânica, ele tem sondas, ele tem catéteres, e ao fazer essa pronação, você tem que tomar cuidado para que ele não perca esses catéteres, sondas e o tubo orotraqueal. E os equipamentos, usar o tempo todo o equipamento de proteção, é a máscara, é o face shield, é o capote. Isso tudo é muito desgastante também. É desgastante e cansativo num ponto que eu me dei conta em um plantão de 12 horas que eu fiquei com a máscara o tempo inteiro e só tirei para beber água. Então, depois eu vi o meu rosto todo marcado e aquilo é realmente muito cansativo. Depois, quando você chega em casa e tira tudo isso, parece que você volta a respirar. Mas é o que a gente tem. E era interessante porque algumas semanas atrás, na nossa sala de discussão médica, onde a gente discute os casos, nós não usávamos a máscara. E agora a gente usa a máscara o tempo inteiro, o período inteiro que nós estamos lá. Entrou no hospital, bota a máscara. Eu já chego com ela. Existe a questão também que muito se discutiu sobre a intubação do paciente. Durante esses 2 meses aqui discutindo, a gente entendeu muito o que é intubar um paciente e o quão grave isso pode ser. Muitos pacientes, depois de intubados, acabam falecendo. Porque a situação é tão grave deles, qual o motivo disso? Bom, primeiro que você vai intubar o paciente que já é mais grave, né? Aquele que está precisando de um suporte de ventilação mecânica, ou seja, da ajuda de um aparelho de ventilação mecânica para colocar oxigênio dentro dos seus pulmões de uma forma mais ativa e com pressão maior. Então, em geral, esse é um paciente mais grave. E o que tem se visto é que muitas vezes o paciente submetido à ventilação mecânica ele tem um desfecho pior, também por conta da própria ventilação mecânica. Ela está lá para salvá-lo, mas ela é uma agressão também. Então, ela pode prejudicar em algum sentido. Então, é um procedimento que, quando pode ser evitado com segurança, ele deve ser evitado. E essa epidemia trouxe mais um agravo nesse sentido também, que por conta de outros métodos de ventilação mecânica que a gente de suporte ventilatório, que não são ventilação mecânica, por exemplo, um catéter nasal, uma máscara que a gente usa e que não precisa entubar, mas elas são potenciais geradores de aerossol, pelo qual você pode infectar as pessoas que estão lá. Então, no início desse enfrentamento, houve recomendações de que faça a intubação orotraqueal precoce, para evitar fazer esses métodos que chamamos de não invasivos pelo potencial de contaminação. Isso pode ter agravado um pouco mais o desfecho desses pacientes. Vamos atualizar o número de casos pela Covid-19 totalizado pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados, passamos de 310.087. Número de óbitos,
20.047. E casos recuperados, esse número do Ministério da Saúde, nós temos 125.960. Agora o gráfico que acompanha os óbitos dia a dia, desde a primeira morte registrada no dia 17 de março. Ontem nós tivemos mais um pico nessas mortes, 1.188 registros feitos nas últimas 24 horas, uma alta de 33,8% em relação ao índice anterior, acompanhando o mesmo número, a mesma casa, 1.100 do dia 19 de maio, um número muito difícil de tratar. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda regras de falência de empresas enquanto durar a pandemia. A ideia é que esse novo conjunto de ações ajude a preservar empregos, falando tanto aqui da crise de saúde, e temos que lidar ao mesmo tempo com essa crise econômica. O repórter Fabiano Andrade acompanhou a votação desse projeto que segue para o Senado. Fabiano, bom dia. Bom dia para você também, Márcio. Um bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. São 3 pontos principais desse projeto. O primeiro suspende por 120 dias a necessidade de que as empresas em processo de recuperação judicial cumpram as suas obrigações já firmadas, pactuadas em contrato. Outra frente do projeto também suspende por 30 dias a aplicação de multas no caso de rescisão unilateral dos contratos. E, por fim, há também uma diminuição do quórum necessário para a aprovação de um processo de recuperação judicial. Essas medidas valem para os processos, as dívidas que já começaram desde o dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade, mas o projeto não abrange novos processos de recuperação judicial firmados ou repactuados a partir desse período. A proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados tem validade até o final do ano, mas para que ela passe a valer mesmo, precisa antes ser aprovada pelo Senado Federal. Bom, é isso. Márcio, tem sido um prazer participar do combate ao coronavírus. Parabéns para você e para toda a equipe. Precisando também fazer uma conexão diretamente com Brasília aqui no SP2, estou sempre às ordens. Fabiano foi nosso companheiro de primeiro programa e esteve com a gente ao longo desses 2 meses e 5 dias. E agradeço muito sua participação, Fabiano. Foram informações importantes de Brasília para a gente entender um pouco mais o que o governo federal está fazendo para nos ajudar a enfrentar essa pandemia. Eu acho que talvez mais pudesse ser feito, mas nesse momento é o que temos. Agradeço muito a você, Fabiano. Muito obrigado e até a próxima. E aqui no telão, respondendo às suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta da Regina. Após ter sintomas de Covid, deixei de tomar minha medicação para artrite reumatoide. Depois de quanto tempo posso voltar? Então, o ideal é que ninguém pare seus tratamentos crônicos, até porque nós temos visto chegar também nas emergências pacientes em estado muito grave, porque estão postergando a ida quando tem sintomas de outras doenças, como, por exemplo, dor no peito ou uma alteração neurológica. Não, todo mundo tem que seguir tomando as suas medicações regulares e, quando necessário, ir sim ao serviço de saúde para avaliar outras condições de saúde, não postergar isso para que não se torne um caso grave. Isso vale para todas as doenças. Exato. Pergunta do Raul agora. Minha esposa está trabalhando fora todos os dias. Eu fico em casa. Temos que usar máscara dentro de casa? Olha, o ideal não é o possível, né? Então, a gente não pode usar máscara o tempo inteiro. Então, que use a máscara quando sair de casa, use no trabalho, mas quando voltar, com os cuidados adequados, você pode não usar a máscara. Aham. A pergunta da Marisa agora. Fui ao enterro de uma vítima de Covid-19. Por precaução, devo ficar em quarentena? Por quanto tempo? Não, não é necessário. Se você pensar que o corpo dentro do caixão ele está devidamente acondicionado e que o vírus não se espalha desta forma, não precisa ficar em quarentena. O importante é que essa pessoa siga a mesma orientação anterior para qualquer saída à rua. Usar as máscaras, higienizar as mãos, isso é mais que suficiente. Não há um risco por ser um enterro. Uhum. A pergunta da França, essa pergunta é muito difícil. Estou com uma dor anormal no peito, uma pressão. Fora isso, estou bem, sem febre ou tosse. Pode ser Covid? Veja, é uma pobreza de sintomas, né? Só com esses sintomas não dá para dizer, mas dor no peito, dependendo da idade e dos fatores de risco, pode ser outras coisas tão ou mais graves que Covid. Então, veja direito, converse com o seu médico, né? E se essa dor no peito justificar, procure-o, né? Pois numa emergência assim, se a pessoa está se sentindo realmente mal, existe o medo de ir ao hospital, mas não se deve deixar de ir ao hospital.
Claro, esse, na verdade, é uma das causas de morbidade associada ao Covid, uma morbidade indireta, né? Porque pacientes que têm doenças evitáveis, por exemplo, angina coronariana, né? Que tem uma dor no peito, por exemplo, num paciente de risco, e em qualquer situação ele procuraria uma emergência e diagnosticaria e trataria, por exemplo, uma oclusão coronariana, né? Então isso não pode ser deixado em casa. Não pode menosprezar qualquer Sem sintoma. dúvida. A gente faz um rápido intervalo comercial e volta com as suas dúvidas no nosso combate. Até já. Dez e 20, estamos de volta com o nosso combate. Nos quadros mais graves de Covid-19, alguns pacientes internados chegam a delirar. Mas pesquisadores do King's College, no Reino Unido, acreditam que a maior parte dos doentes se recupera sem sequelas mentais. Mas eles alertam para um outro possível efeito da doença: o risco de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático depois da alta. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde alertou para a necessidade de se aumentar investimentos em serviços de saúde mental durante e depois da pandemia. A gente conversa sobre isso com a correspondente Cecília Malan, que está em Londres. Cecília, bom dia para você. Obrigado pela sua participação sempre tão intensa aqui no nosso programa. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Estamos em plena Semana da Saúde aqui no Reino Unido e o tema este ano é a gentileza, pequenos atos de empatia que podem fazer a diferença para quem sofre de ansiedade ou depressão, por exemplo, e que pode estar sentindo ainda mais os impactos da pandemia. Nesse contexto, os organizadores propõem uma conversa nacional em torno da sociedade que gostaríamos de ver surgir quando isso tudo passar. Pesquisas como essa que você citou do King's College, que alertam para a possibilidade de sobreviventes da Covid-19 desenvolverem problemas psicológicos a longo prazo, são importantes na elaboração de políticas públicas que protejam a saúde mental de todos. Um estudo espanhol alertou ainda para o possível aumento de outras síndromes depois que o confinamento acabar de vez, como, por exemplo, fobias sociais, hipocondria ou transtornos obsessivos. Quase metade dos britânicos está sofrendo com altos níveis de ansiedade e mais de 80% estão preocupados com os efeitos do coronavírus na vida deles, seja por perda de emprego, medo do contágio ou incerteza sobre o futuro. Outra pesquisa revelou que as mulheres estão carregando peso emocional mais do que os homens. 6 em cada 10 disseram estar com dificuldades para manter a positividade no dia a dia. A campanha oficial do governo britânico, que leva o nome Toda Mente Importa, recomenda conversar abertamente sobre essas inquietações. Ter a saúde mental para sobreviver aos dias ruins é uma das causas mais queridas do príncipe William e da mulher Kate. Há anos, o casal real apoia instituições de caridade que oferecem ajuda a quem precisa. E durante a pandemia, eles se fizeram presentes, mesmo à distância. Em abril, inauguraram uma plataforma de suporte 24 horas para trabalhadores da linha de frente que precisam amenizar a pressão, o estresse. E a duquesa de Cambridge vem trocando palavras de conforto com filhos de enfermeiras e mães de primeira viagem. He's so sweet. Príncipes, princesas, médicos, trabalhadores essenciais, crianças. A pandemia pode deixar vestígios de problemas mentais em qualquer um. Mais motivo ainda para aqueles pequenos gestos de empatia que podem fazer toda a diferença. Importante relato da Cecília Malan, direto de Londres. Agora, aqui no Brasil, uma pesquisa da Fiocruz sobre como essa pandemia afetou a vida dos brasileiros está mostrando que 40% dos entrevistados se sentem deprimidos, 54% se sentem ansiosos ou nervosos. Quanto à qualidade do sono, 29% relatam problemas para dormir. A pesquisa foi realizada em parceria com a FMG e a Unicamp, com 44 mil pessoas. Não é difícil imaginar que todos nós vamos ter algum tipo de
entre aspas, 1000 aspas, sequelas depois que essa pandemia acabar. Agora, o mais grave é perceber que a gente vai ter que ter um reforço para muita gente que vai sofrer mais na saúde mental e também em outras doenças que estão aí represadas, muita gente deixando de ir para o hospital, aquela velha questão, e que isso vai estourar lá na frente. Dizem que isso vai ser uma terceira onda, além das outras ondas que poderíamos ter de Covid, mas uma nova onda que vai bater nos hospitais. Sim, eu acho que já está batendo no final das contas, né? Porque há um limite de tempo que você consegue segurar uma doença cujo tratamento seja inadiável, né? E em algum momento isso vai acontecer. E é um problema de saúde pública enorme, assim, esse suporte de saúde mental, certamente, não é só para quem está na linha de frente, acho que é para toda a sociedade, né? Porque todo mundo, do seu modo, está vivendo alguma mudança no seu dia a dia, perdas enormes do ponto de vista financeiro, familiares, pessoais, etc., que vão ser lidadas de maneiras distintas, né? Então, isso é um impacto muito grande. Os parentes sofrem muito também, porque eles não podem visitar os seus doentes nos hospitais. Muitas vezes não recebem notícias, porque nem todo hospital tem como ficar dando informação para todo mundo. Deveria, mas infelizmente a gente sabe que não é possível isso. É uma angústia muito grande também. É uma angústia grande pelo fato deles terem convivido com esta pessoa que adoeceu, eles se sentem como os próximos. E a gente viu mais de uma vez casos onde tinha o pai, a irmã, a filha, 4, 5 pessoas da mesma família internados ao mesmo tempo. Então, algo que devastou aquela família. O que a gente mais gosta de mostrar aqui no Combate são as histórias de quem superou a Covid-19. E em muitas delas, o carinho entre pacientes e os profissionais de saúde é emocionante. Seu Nobrilino do Nascimento, de 64 anos, também teve direito à festa na saída do hospital. O caminhoneiro paulista passou mal quando estava em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Foram 30 dias de internação. Na despedida, uma homenagem emocionante dos funcionários do hospital regional. E foi recebido com um buzinaço pela família e pelos companheiros de profissão. A Jéssica Gomes só conseguiu ver parte do rosto do médico, mas não vai nunca se esquecer do forró que dançou com ele em plena UTI do Hospital Universitário de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Jéssica ficou 15 dias entubada. O convite para dançar foi a forma do médico celebrar que ela estava curada. Dona Maria Lúcia, de 65 anos, teve alta depois de 2 meses de internação. A volta para casa foi comemorada com alegria por toda a equipe. E ela ganhou uma apresentação exclusiva do coral do Hospital Samaritano Paulista, que cantou para ela. Enquanto houver sol, ainda haverá. Acho que isso compensa qualquer desafio que vocês estão enfrentando lá. Dar uma alta para um paciente desse, né? Sem dúvida. Ah, gente, que bonito, emocionante. Vamos aqui para o nosso telão responder mais perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Afinal de contas, estamos aqui para isso. Pergunta do Arnaldo. Devo procurar um posto de saúde logo nos primeiros sintomas, como tosse seca e perda de olfato? Quanto tempo devo esperar? Eu acho que assim, se você não... O momento que você deve sair de casa para procurar ajuda é quando você realmente precisar dessa ajuda, né? Então, o mais temido dessa doença é a insuficiência respiratória, a falta de ar. Quando tiver muito cansaço, falta de ar, um cansaço exacerbado para atividades corriqueiras, esse é o momento de você procurar o serviço de saúde. É difícil dizer quando. Muito difícil. A pergunta da mas fique atento aos sintomas, eu acho que isso que a gente pode falar, né? Fique atento aos sintomas. A Alexandra, estou com muita dor de cabeça e sinto calafrios. Devo me preocupar? Meu cunhado testou positivo e me encontrei com ele há 10 dias. Acho que vale reforçar que mais de 80% dos casos não vão passar disso. Um pouco de dor de cabeça, às vezes uma náusea, a perda do sentido, do olfato, né? De sentir o cheiro dos alimentos. Então, eu acho que o importante é que, se for alguma coisa muito leve, pense num resfriado comum muito leve, ok, fique em casa e aguarde. Se você perceber que você tem sintomas de cansaço, você não consegue fazer as atividades usuais que você fazia antes, é um sinal de alerta. Dores, perda da sua capacidade de fazer as suas atividades diárias é um dos sinais de alerta que o motivaria a ir ao hospital. Bota uma máscara e procura ajuda. Pergunta do Mário. Fui diagnosticado com o vírus há 30 dias. Fiz o teste rápido e ainda deu positivo. Demora muito tempo para eliminar o vírus do sangue?
Precisa entender o que é o teste rápido. O que nós chamamos de teste rápido é um teste sorológico, e esse vira uma cicatriz sorológica, significa que ele teve contato. Se for a PCR, esse não é o teste rápido. O diagnóstico é rápido, mas o teste não chama teste rápido. Se for a PCR, ela está indicando simplesmente a presença de fragmento viral lá. Não quer dizer que o vírus esteja intacto e muito menos que ele possa infectar alguém. Como ele falou que deu positivo, deve ser o PCR realmente, né? Mas não é o teste rápido, entendeu? Isso. Mas se for o PCR, a resposta é: o PCR pode persistir positivo durante algum tempo, ele significa pura e simplesmente que você tem fragmentos virais presentes na tua mucosa que são detectáveis, mas não necessariamente que você esteja transmitindo para alguém. Ótimo. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e volta com o nosso combate. Até já. Às 10h35, hora do noticiário internacional. Para não perder a formatura, uma escola de tecnologia de Manila, nas Filipinas, apostou numa cerimônia diferente. Um robô recebeu os certificados de conclusão de curso. Os alunos participaram ao vivo da cerimônia, cada um da sua casa. Representados por um tablet, eles acompanharam o robô recebendo os canudos por chamada de vídeo. 179 estudantes participaram dessa formatura. Toda a região metropolitana de Manila continua com regras rígidas de lockdown. Um restaurante de Nova York mostra como pode ser a vida daqui para frente. Baias de plástico separando as mesas. Pratos, talheres e copos protegidos por embalagens plásticas. Também há um protetor facial para os funcionários. Os clientes terão que usar máscaras e não poderão estar com febre. Todas essas adaptações custaram R$90 mil para o restaurante, que se prepara para reabrir nas próximas semanas. Só em abril, 5,5 milhões de pessoas perderam emprego no setor de bares e restaurantes lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi flagrado pela primeira vez usando uma máscara. Foi durante uma visita a uma fábrica de automóveis em Michigan. Mas logo em seguida, ele deixou a máscara de lado, mesmo circulando numa área fechada e com aglomeração. Os Estados Unidos registram mais de 1.500.000 infectados e 94 mil mortos. Quem esteve com a gente todo dia neste programa foi o Fato ou Fake do G1, nos mostrando que não se pode acreditar em tudo que cai na rede. A Clara Velasco é que fez esse trabalho de nos esclarecer e falou de tudo, desde que o chá de boldo não cura até a mensagem de hoje, que mais parece uma conspiração internacional. A Clara vai conversar com a gente ainda neste programa, se a gente tiver tempo para isso, porque a gente teve um problema na conexão com ela. Se por acaso a gente não conseguir completar, é só ir ao G1, no Fato ou Fake, e ver o que a Clara preparou para a gente. Está aberto lá para todo mundo. Vamos responder as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona agora. A Ellen, essa pergunta chegou com uma frequência enorme, é bom fazer de novo. Passar um pano úmido com água sanitária nas compras ao chegar do supermercado é suficiente para matar o vírus? Primeiro, é necessário? É bom. Existe uma possibilidade do vírus permanecer ativo em superfícies plásticas, é pouco contaminante, mas é bom sim, e é exatamente essa a recomendação. Uma diluição de água sanitária com água é suficiente para limpar o que vem de fora. A pergunta do Davi: minha família toda está infectada, devemos dormir separados? Não, se estão todos infectados, documentadamente infectados, não há sentido em separá-los. Pergunta da Ana: moro sozinha, faço compras e pagamentos online. Nos dias em que não tenho contato com ninguém, preciso higienizar o celular e o computador a toda hora? Não. É só ela que está utilizando, não. Sara: tenho dermatite. Posso me contaminar por meio de ferida nas mãos se tocar em algo contaminado? O vírus entra por feridas? Não, o modo de contaminação é sempre pela via aérea. Tem uma pergunta aqui parecida, exatamente aqui, ó. Pergunta do Alex: o coronavírus se espalha da mesma forma que o da gripe? Sim, pela via aérea, pelo contato. Aqui, do Edmilson: sou cadeirante com uma lesão nível T4. Quando tenho alguma gripe, tenho dificuldades em tossir. Isso me inclui no grupo de risco? Ele pode estar no grupo de risco pelo fato dele ser um cadeirante e ter mais possibilidade de desenvolver uma pneumonia, mas não pelo fato de não tossir, mas certamente merece atenção. A pergunta da Cláudia é importante. Trabalho no sistema prisional e, por enquanto, as visitas aos presos estão suspensas, mas tenho medo do retorno. Qual a melhor estratégia para receber tanta gente
num espaço fechado? Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta para a qual a gente não tem ainda uma solução ideal, mas certamente o uso de máscaras, né, o distanciamento, isso tudo vai ter que ser aplicado. Vamos voltar agora a tentar um novo contato, 10h39, com a Clara Velasco, do Fato ou Fake do G1. Quase não apareceu no programa, mas no último programa tinha que estar com a gente, né, Clara? O que você conta pra gente hoje? Bom dia, Márcio. Pois E que está bombando nas redes. É uma mensagem que fala que o pesquisador chinês Bing Liu, que mora nos Estados Unidos, foi assassinado porque descobriu a vacina da Covid. Mas, gente, isso não é verdade e eu explico. Bing Liu realmente fazia pesquisas com o coronavírus e foi morto a tiros, mas a polícia diz que o motivo do crime foi passional. Vacina. Também está bombando um golpe que fala que o governo criou um auxílio gás para ajudar as pessoas durante a pandemia. Só precisa clicar em um link e fazer um cadastro. Mas a gente não clica porque isso é fake, não é verdade. O Ministério da Cidadania diz que não criou nenhum auxílio gás, que esse link leva para um site que não é oficial. E, Márcio, já que é nosso último encontro aqui, eu queria fazer um lembrete para as pessoas o quanto é prejudicial compartilhar essas mensagens fakes. Gente, isso prejudica as pessoas. Então, só compartilha se você tiver certeza. Tem que desconfiar sempre do que recebe nas redes sociais. Na dúvida, entra lá no G1, que a gente do Fato ou Fake continua trabalhando, né, Márcio? é isso mesmo. Clara, muito obrigado pela sua participação todos os dias aqui com a gente. Foi um prazer ter você e o pessoal do G1 aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe que o nosso programa nasceu para responder a sua pergunta e eu peço mil desculpas se eu não conseguir passar todas para os médicos responderem, mas tenha certeza de que todas as dúvidas que chegaram ao nosso programa, todas, mesmo as não respondidas aqui, nortearam as pautas do nosso combate. Você fez o combate com a gente. Foram 10 semanas neste espaço de emergência, aberto na programação da Globo para tirar as dúvidas que foram surgindo de acordo com o avanço da epidemia. E aqui a gente aprendeu, junto com você, a mudar hábitos, a transformar a rotina, a se reinventar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. Foram 49 programas. Nosso combate de todo dia está no ar. E 73 horas no ar, com informações de todos os cantos do Brasil. Novo coronavírus exatamente neste bairro. Dentro do metrô e do mundo. Bom dia, Marcos. A gente falou hoje. O Boris Johnson acabou. Depois de grande. Quanto aos números? Número de mortes. Teve Covid-19. Confirmação do adiamento. Mostramos histórias de luta. A gente ainda não sabe direito com o que a gente está lidando. A gente está aprendendo muito dele agora. Se eu pudesse resumir em uma palavra, seria surreal. E claro, de superação. Esse é o seu Francisco, um vencedor do Covid. Muito feliz de estar em casa de novo. Estou em casa, estou bem. Limpar o sapato também, doutor Renato? Sim, limpar o sapato. Porque... Conversamos com 56 médicos aqui no estúdio. E também com outras dezenas de bravos profissionais da saúde para entender pouco a pouco como esse vírus mudou as nossas vidas. O combate ao coronavírus revelou cada passo dos avanços da ciência nessa batalha que uniu o planeta. Simular um espirro. Novos tempos, novas perguntas. Usar a máscara, se ela é preventiva também. Se a gente pode colocar as crianças na natação, se tem alguma forma de contágio. Em mais de 2 meses, deixamos as portas escancaradas para as dúvidas. Foram mais de 50 mil interações com a hashtag #PerguntaCorona. E assim aprendemos juntos que fato não é fake. Mas isso não é verdade. Que lavar as mãos muitas vezes ao dia não faz mal a ninguém. Fique em casa, lave bem as mãos com muita frequência. Que o isolamento, feito da maneira certa, é passageiro. Estou falando que proteger o próximo talvez seja a melhor maneira de proteger a si mesmo. A máscara está pronta. A sua pergunta pode ser a mesma de milhões de pessoas. Sem risco de contágio do coronavírus, higienizar as máscaras. É recomendado que eu volte a trabalhar? Pega o sapato, né? O melhor remédio para enfrentar uma crise desse tamanho é informação de qualidade. Essa foi a nossa missão nesses 2 meses de combate ao coronavírus. Eu me sinto honrado em dizer que mesmo nessa idade, defendo com unhas e dentes aqueles que estão à frente da saúde do povo do mundo. Obrigado.
Nós decidimos usar a sabedoria e o reconhecimento do seu Jovino no encerramento deste programa. Nesse nosso último combate, nós agradecemos aos médicos Fabiane e Jacques Steinbock, que estiveram hoje aqui com a gente. E eu estendo esse muito obrigado a todos com quem eu conversei nesse tempo todo. Estão todos aqui no nosso telão. Pessoas que abriram mão de momentos de folga para responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida, ouvir o meu questionamento, explicar essa doença. Esse é o nosso último programa. Mas o combate ao coronavírus, em cada casa, cada empresa, na rua, precisa continuar. Afinal, o vírus ainda está por aí. E você recebeu aqui da gente o que de mais valioso pode existir nesse momento, o que de mais importante a gente pode transmitir para você, que é informação. E você vai continuar recebendo isso. Com os nossos telejornais, na programação da Globo, nós seguimos com a mesma missão. E vamos continuar assim, juntos até o final. Se você quiser rever o nosso programa, vá até o Globoplay. Agora você assiste ao encontro com Fátima Bernardes. Aliás, a Fátima já está aqui com a gente. Fátima, bom dia para você, querida. Oi, Márcio, bom dia. Olha, eu estou me colocando aqui no papel de telespectadora, porque durante o período de um mês, mais ou menos, que o encontro ficou fora do ar, eu assisti ao combate diariamente, às suas intervenções. Que felicidade, que sorte do público ter você na condução de tudo isso, viu? De ter tantos especialistas competentes, levando informação, desmentindo notícias mentirosas. Então, eu sinto um orgulho danado de ter dividido essa manhã com você e com toda essa equipe do jornalismo que tem feito um trabalho brilhante. E agora sinto uma responsabilidade enorme de tocar esse barco daqui para frente sozinha. Agradeço muito essa nossa parceria. Parabéns de verdade pelo trabalho. Eu acho que em nome de cada telespectador que teve ou não a sua pergunta respondida, fica aqui o nosso muito obrigado. Foi um trabalho de muita entrega, de muita dedicação e de muita utilidade pública. Que orgulho fazer parte desse grupo, viu? Obrigada. Agradeço muito as suas palavras, Fátima. Nosso programa era de emergência. A gente foi pegando um editor de um jornal, um produtor de outro jornal. Fomos montando essa equipe aqui em São Paulo, no Rio, a ajuda dos nossos escritórios internacionais. Mas acho que cumprimos a nossa missão. A gente transmitiu, de novo, o que de melhor a gente podia transmitir. A gente deu a nossa alma por esse programa e acho que ajudamos muita gente, sim. Eu tenho certeza disso e tocou não só a gente, mas tocou o nosso coração também de ver tanta dedicação, de ter levado tantos profissionais que, exatamente como você falou, abriram espaço nessa sua agenda para estar. Vocês trocavam muito, claro, porque os profissionais não poderiam ir todo dia, né? Então, cada hora era cada um dando uma informação e as pessoas muito confiantes em fazer suas perguntas e ver suas perguntas respondidas. Eu acho que a gente está aqui para isso. Televisão é prestação de serviço, sim, e vocês fizeram isso brilhantemente e a gente vai tentar daqui por diante continuar levando a informação com um pouquinho de leveza, tentar tornar essa manhã um pouco mais fácil para esse momento tão difícil que a gente está enfrentando, né? Você é craque nisso, Fátima, e certamente o ponto que você tocou é muito importante. Alguns médicos chegavam aqui, Fátima, vindos do plantão, e eles faziam o nosso programa e às vezes tinham que voltar para o hospital. Olha a dedicação dessas pessoas com os seus pacientes e também com a informação. Eles percebiam a importância disso, de compartilhar o que eles sabiam, de compartilhar o que eles estavam vivendo ali. Isso nos tocou de uma forma e mostrou que o sacrifício nunca é demais. Nunca é demais na questão de tratar as pessoas e transmitir informação. Isso salva vidas, Fátima. Com certeza. Márcio, eu sei que você não vai ainda descansar, tem muito trabalho pela frente, então bom trabalho aí na sua nova rotina. Muito obrigada por tudo. Um beijo grande em toda a equipe do jornalismo, viu? Obrigado a você, querida. Tchau. Bom, e a gente então agora toca